Leiamos juntos? 1, 2, 3. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Queridos, a pregação do evangelho não é apenas um dever da igreja, mas deve ser o grande prazer da igreja em pregar o evangelho. E essa expressão pregar o evangelho hoje está muito presa na nossa memória a questão de grandes auditórios, onde as pessoas falam, pregam, grandes pregadores, grandes eventos. E sem dúvida, esta é uma das maneiras de se pregar o evangelho. Mas existem outras maneiras de pregar o evangelho, de modo que todo crente tem o dever e tem a possibilidade de pregar o evangelho. Pregar o evangelho não é uma condição especial que Deus deu a uns e não a outros. Não é uma habilidade que alguém tem e outros não têm. Pregar o evangelho é falar da obra de Cristo para a nossa salvação. E isso pode ser feito no púlpito de uma igreja, isso pode ser feito entre a nossa família, que talvez seja a maneira mais difícil de pregar. Isso pode ser feito através de visitas a enfermos, de visita a ambientes de prisões. Pode ser feito no dia a dia, no trabalho, na faculdade, na escola. Então, existem múltiplas maneiras de se pregar o evangelho. Mas uma coisa fica claro para nós nesta fala de Paulo a Timóteo: a igreja não pode se calar na pregação do evangelho. Outra coisa que fica muito claro para nós aqui é que a nossa pregação, ela tem um tema. E esse tema, o tema da nossa pregação, ele não pode ser modificado. Tudo que nós falarmos, qualquer assunto que nós utilizarmos como ponto de partida, qualquer maneira que nós escolhemos para pregar o evangelho, esta mensagem precisa conduzir a Cristo. Cristo é o tema da nossa mensagem. Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar, que morreu por nós na cruz do Calvário, que ressuscitou dos mortos, como prometido, e que voltará. Essa é a mensagem do evangelho.
É claro que quanto mais conhecimento você puder adquirir, participando das escolas bíblicas dominicais, participando dos estudos bíblicos, sendo atento às pregações, ou talvez a sua fome já aumentou mais e você diz assim: eu quero fazer um curso de preparação, um curso de formação, eu quero ir para um seminário. Nada disso faz mal se for bem utilizado, mas uma coisa é preciso ficar muito claro para nós: a nossa mensagem é extremamente simples. Nós, o Evangelho, a mensagem da graça divina, a mensagem de um Cristo que foi condenado por nós. A condenação de Cristo, a morte de cruz, demonstra a gravidade do nosso pecado, o quanto o pecado humano desagrada a Deus. A morte na cruz era uma condenação brutal, era uma condenação às piores pessoas daquele tempo. Embora a morte na cruz não fosse uma invenção do tempo de Cristo, já havia essa pena, mas era sempre aplicada a criminosos, a pessoas que a sociedade rejeitava, a pessoas consideradas sem recuperação. E quando Cristo é condenado dessa maneira, Deus está dizendo para nós: olha o nível da gravidade do pecado. Por isso ele recebeu a pior condenação. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, ele diz assim: Cristo assumiu a maldição que estava sobre nós. Cristo se fez maldição em nosso. Todo aquele que for pregado no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Então a condenação de Cristo à morte de cruz tem a ver com a gravidade do nosso pecado. O pecado que todos nós praticamos, o pecado que a raça humana praticou, que pratica. Na verdade, quando Cristo é condenado, Deus está nos mostrando quão grave, quão rejeitável era o nosso pecado. E Cristo foi condenado no meu lugar e no seu lugar. Seja você a pessoa socialmente mais agradável que exista, seja você a pessoa mais condenável. Diante de Deus não tem santinhos, todos são pecadores, mas a Bíblia diz que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Aliás, eu gosto da maneira como Paulo escreve a Timóteo no capítulo 1 da primeira carta, no versículo 15, ele diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas ele escolheu a mim, o principal dos pecadores, para poder mostrar o tamanho da sua graça. Então, quando alguém disser para você assim: olha, fulano de tal já matou, já roubou, já aprontou, já traiu o esposo, já traiu a esposa, já fez de tudo que é pior, e agora está carregando uma Bíblia debaixo do braço e diz que é crente, você diz para ele: isso é para mostrar o tamanho da graça de Deus. A graça de Deus é maior do que o nosso pecado, como o coral canta de vez em quando, é maior do que a nossa condenação. Graça, quão maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem que nós pregamos é a mensagem da morte de Cristo. A morte de Cristo, ao contrário do que muita gente nesse tempo moderno quer fazer parecer, não era a morte de um político que estava se entregando para resgatar a liberdade da sua nação. Tanto é que Cristo morreu e os judeus naquela época continuaram sob domínio romano até a sua dispersão no ano 70 depois do nascimento de Cristo. Então a morte de Cristo não foi um ato político.
A morte de Cristo não foi um ato revolucionário em que Jesus queria mostrar a sua insatisfação com o sistema. Não, a morte de Cristo foi em substituição a mim e a você. Foi uma morte vicária, ou seja, foi uma morte para me substituir. Porque se ainda eu morresse, não resolveria o meu problema diante de Deus, porque morreria um pecador que não tinha buscado o perdão de Deus. Mas Cristo morreu quando ele carregou aquela cruz, quando ele foi pregado nela, quando ele entregou a sua vida. Foi por mim e foi por você. Essa é a mensagem que pregamos. A gente não precisa arrumar um monte de detalhes e coisas incompreensíveis. Às vezes alguém vai pregar e quando ele termina de pregar, ele falou tanto e nós não entendemos nada. Mas na verdade, queridos, a mensagem de Cristo é: Deus amou o mundo, enviou a Cristo, que foi condenado à morte de cruz, que morreu na cruz em nosso lugar. Mas a nossa mensagem é também a mensagem da ressurreição. Oh, queridos, não existia ou não existiria evangelho a ser pregado se Cristo não houvesse ressuscitado. Não existiria mensagem a pregar, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, ele seria apenas mais um que teria morrido. Mas a Bíblia diz que antes da sua morte, ele constantemente avisava aos seus discípulos que ele seria entregue na mão dos homens, que ele seria condenado à morte de cruz, que ele seria flagelado pelos homens, que ele morreria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando Cristo morre, como era de se esperar, se abateu uma imensa tristeza nos seus discípulos. E eles olharam e disseram: bem, tudo aquilo que nós imaginamos, porque os discípulos imaginavam que Cristo vinha restaurar o reino a Israel. Então eles disseram: tudo aquilo que imaginamos, tudo aquilo que pensamos foi por água abaixo, não adiantou nada. Pedro chegou a dizer: eu vou voltar para a pescaria. Os discípulos que eram mais distantes lá da vila de Emaús também voltaram para a vila. Sabe o que esses textos querem nos mostrar? Que os discípulos ficaram completamente desiludidos por causa da morte de Cristo. Mas a Bíblia diz que no domingo de manhã, as mulheres, sempre elas, né, irmãos, se levantaram bem de madrugadinha e disseram: nós vamos ao sepulcro perfumar o corpo de Cristo. Naquele tempo os sepulcros eram como pequenos túneis cravados em rocha. E então elas chegaram ali e elas iam conversando e dizendo: mas nós não trouxemos nenhum homem para nos ajudar a tirar a pedra do lugar, porque a pedra era muito pesada. Mas quando elas foram se aproximando, elas viram que a pedra estava removida, e elas ficaram preocupadas e chegaram a dizer: eu acho que roubaram o corpo do mestre. E então, quando elas chegaram ali, os anjos disseram a elas: olha, ele não está aqui, ele já ressuscitou. E de repente Maria olhou para alguém que estava do seu lado e pensou que era o responsável pela guarda do cemitério, do jardim onde estava aquela tumba. E ela disse: se foi o senhor que tirou o corpo dele de lá, deixa a gente perfumar o corpo dele. E então Jesus falou para ela: Maria. E ela percebeu que era a voz do Senhor. Ele ressuscitou. A morte de Cristo, irmãos, muito mais do que o cumprimento de uma promessa, é a demonstração clara, evidente, inequívoca de que Ele é Deus. Ele é Deus, Ele tem poder sobre a vida. Homem algum tem poder sobre a vida, seja ele o homem mais espiritual ou mais perdido, o homem mais sábio, o melhor médico. Nós não podemos dar a vida de volta a ninguém, isso não está em nosso poder. Mas João, depois de alguns anos, quando os gnósticos começavam a colocar dúvidas sobre a deidade de Jesus,
Jesus. Se Jesus era Deus, então João escreve as cartas depois do Evangelho e ele faz questão de citar uma poderosa palavra saída dos lábios de Jesus. João capítulo 10, versículo 17, diz assim: por isto o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Aleluia, Ele ressuscitou, queridos. Ele é Deus, Ele é o bendito Filho de Deus. O que nós mais vemos nos dias de hoje é as pessoas querendo colocar Jesus apenas como um homem iluminado, como um líder que foi sensível ao sofrimento das pessoas. É claro que tudo isso se aplica a Jesus, mas uma coisa é essencial para nós: Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. Ele tem poder sobre a vida. Ele disse assim: ninguém vai tirar a minha vida, ninguém vai roubar a minha vida. Eu vou entregar a minha vida, mas eu vou tomá-la de volta. Esse mandamento recebi de meu Pai. Essa é a mensagem que pregamos. Ele nasceu, foi condenado, morreu, ressuscitou, mas Ele também voltará. A mensagem que a igreja prega: não pode faltar a volta de Jesus, porque a volta de Jesus é a concretização da história da salvação. Porque Ele morreu por nós, nós cremos nele. A Bíblia diz que nele nós estamos justificados, nele nós somos santificados. O Espírito Santo está santificando a sua igreja, está separando a sua igreja. O apóstolo Paulo descreveu a igreja como um povo seu, um povo de Deus, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo separado. O Espírito Santo santifica a igreja do Senhor, mas a Bíblia diz que nós seremos glorificados com Ele na sua volta, onde não estaremos mais sujeitos a pecar, onde não estaremos mais sujeitos às paixões e fraquezas desta vida. Então essa é a mensagem que pregamos. Não é uma mensagem misteriosa. Jesus é a nossa mensagem. E então o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, que nesse tempo provavelmente pastoreava a igreja na cidade de Éfeso. E como toda igreja, Éfeso era uma bênção, mas enfrentava problemas. Éfeso era uma bênção, mas tinha as suas crises, a igreja com as suas crises. E o apóstolo Paulo vê que Timóteo também começava a ser afetado por aquelas crises. Porque quem pensa que só são afetados pelas crises na igreja os crentes, é um equívoco. Todos nós, inclusive nós que lideramos o povo de Deus, todos nós somos afetados de alguma maneira. E todas aquelas questões começavam a afetar e diminuir talvez o ritmo ou a confiança de Timóteo. E as cartas que Paulo escreve a Timóteo têm uma característica muito produtiva para Timóteo. Elas são cartas que encorajam a Timóteo. Lá no primeiro capítulo da primeira carta, ou melhor, no segundo capítulo, o apóstolo Paulo, na intenção de estimular Timóteo a como pregar o evangelho, ele dá a ele 3 exemplos. Ele diz assim: Timóteo, pregue a palavra de Deus como um soldado que se alista para a guerra. E ele diz assim: o soldado que se alista para a guerra,
ele não se embaraça com as coisas desta vida. A figura do soldado, ela tem muito a ver com lealdade. Lealdade é uma qualidade de pessoas em quem nós podemos confiar. Então a gente olha para essa pessoa e diz: eu posso confiar nele porque ele é leal. Ele vive conforme acredita. Ele é alguém que não abre mão das suas convicções. Quando um soldado vai para a guerra, ele vai defender o seu país, ele vai defender a sua pátria até com o sacrifício da própria vida. E muitos deles perdem a sua vida nas batalhas, mas eles não voltam atrás. Os bons soldados não desertam, os bons soldados não fogem da batalha, e os bons soldados não são envolvidos pelas coisas que impedem a sua luta. Timóteo, sofre comigo as aflições de pregar o evangelho como um soldado sofre as aflições da batalha. A lealdade é o contrário da traição. Ou seja, quem é leal não trai. A lealdade significa que alguém leal, ele não decepciona aquela pessoa que o inscreveu para aquela batalha. Nós não podemos trair a mensagem do evangelho, irmãos. Nós não podemos nos embaraçar com as coisas desta vida. E quantos embaraços estão aí para nos envolver? Quantos prazeres desta vida? Quantas coisas que vão tomando conta da vida das pessoas, e eles vão enfraquecendo na fé. Eles vão perdendo não só a motivação, mas vão perdendo também o sentimento interior de fazer aquilo que fazem, e vão se envolvendo com outras coisas. Mas Paulo diz assim: Timóteo, como um soldado é leal na sua batalha, seja leal àquele que te inscreveu para a guerra. A outra comparação que ele usa é a do atleta, quando ele diz assim: ninguém que milita é coroado se não militar legitimamente. A expressão militar aí não tem a ver apenas com soldados, embora muitos soldados fossem atletas naquela época, mas Paulo estava falando do atleta em si. O atleta, ele é alguém disciplinado. Disciplina é a nossa capacidade de traçar um alvo e fazer tudo o que é necessário para alcançar esse alvo, como os atletas fazem até os dias de hoje, nas Olimpíadas, nas grandes competições, e eles se dedicam, abrem mão de tanta coisa para alcançar um prêmio, para receber uma medalha, para ser reconhecido como um grande atleta. Alguns anos atrás, eles entraram na casa de um atleta num bairro da classe média alta ali em São Paulo, e levaram dinheiro, levaram algumas coisas, mas levaram a primeira medalha que ele ganhou. E aí, quando esse atleta estava dando uma entrevista, ele diz assim: eles podiam ter levado a casa, não tinha problema, eles só podiam ter deixado aquela medalha. Por quê? Porque era o coroamento da dedicação daquele homem. Para ele valia mais do que qualquer riqueza. Se nós queremos pregar o evangelho de uma maneira eficaz, nós precisamos disciplinar a nossa vida. E o apóstolo ainda diz assim, que aquele que luta, aquele atleta que concorre, ele não concorre segundo as suas próprias regras. O atleta não faz as regras. Sabe o que estamos enfrentando, irmãos? As pessoas tentando mudar aquilo que já foi estabelecido pelo Senhor, para que fique mais fácil a competição, para que fique mais fácil a nossa missão de pregar o evangelho.
Então nós fazemos algumas mudanças. Nós começamos a pregar o evangelho, mas fazer isso de uma maneira que não ofenda ninguém. E aí nós criamos um evangelho que prega apenas uma mensagem de virtude social, de bom comportamento. É claro que o evangelho traz isso, é inegável, mas o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é uma mensagem que exige daqueles que a pregam uma vida de renúncia. Assim como o atleta renuncia a tanta coisa pelo privilégio de correr uma corrida, quando nós nos dispomos a pregar o evangelho, essa mensagem salvadora, essa mensagem transformadora, nós começamos a sentir a necessidade de renunciar a algumas coisas para que nós possamos pregar de maneira fiel esta mensagem. E o resultado, queridos, é que quando alguém não milita legitimamente, ou seja, quando alguém muda as regras para tornar mais fácil a missão, ele não é coroado. Algumas vezes as pessoas se frustram com a pregação do evangelho e querem até atribuir a Deus isto. Não, queridos, não é Deus que tem que ser responsabilizado quando nós às vezes modificamos a mensagem do evangelho, tornamos o evangelho uma mensagem mais ou menos, um evangelho que seja aceitável a todo mundo, e aí nós não vemos o resultado que esperamos, nós não vemos vida sendo transformada. Evangelho água com açúcar não transforma ninguém. Evangelho água com açúcar não confronta ninguém. As pessoas vêm para o ambiente religioso, vêm para uma igreja e continuam vivendo uma vida de vícios e pecados, e aí alguém fica frustrado. Será que nós estamos pregando fielmente o evangelho? Aquele que milita não será coroado se não militar legitimamente. E finalmente, ele diz assim: Timóteo, você deve pregar o evangelho, assim como o lavrador trabalha para receber o fruto da terra. Certamente, a maior parte de nós, inclusive eu, não tivemos a experiência de ter que lavrar a terra para ter o alimento no seu tempo. Nós já somos, a maioria de nós, já somos de uma cepa de gente que pegou o mundo quase pronto, né? Que a gente trabalha um pouquinho, recebe o nosso dinheiro e vai ali, compra o alimento. Às vezes nós nem queremos preparar, nós já compramos pronto na hora de comer. Mas para que aquele alimento chegue ali, queridos, tem muito suor que já foi escorrido, tem muitos machucados nos pés, tem muitas feridas nas mãos, tem muitas mãos calejadas, e a gente pega o alimento e come e nem se lembra disso. Mas a vida do lavrador é uma vida sacrificada, uma vida de muitos sacrifícios, uma vida de muito esforço físico, uma vida de muito calor do sol, uma vida de muita espera. Nós já somos a geração que queremos tudo para ontem. Nós não queremos que nada demore. Nós não queremos que nada dificulte a nossa vida. E aí eu vou lembrar do tempo em que eu era criança, em que as pessoas plantavam e aí vinha a chuva, né? E levava tudo, a colheita não produzia e as pessoas ficavam desesperadas. Eu não entendia por quê, mas a grande realidade é que era um sentimento de perda muito grande, porque o esforço não tinha alcançado o resultado esperado. Mas Paulo não está dizendo que nós devemos pregar com sentimento de decepção. Ele está dizendo que nós devemos pregar com o sentimento de confiança que o agricultor tem. Porque se o agricultor planta uma safra, ela não produz, ele não larga a terra, ele não deixa a terra para lá. Pelo contrário, ele diz assim: agora eu vou trabalhar melhor a terra, eu vou adubar a terra, porque eu tenho certeza que a próxima colheita será melhor do
do que essa. E ele começa a olhar o tempo e dizendo: está chegando a hora da chuva. E ele limpa a terra, ele cova a terra, ele joga a semente, a planta nasce, ele cuida para que o mato não a mate, ele cuida de tudo para que haja uma boa colheita. E a Bíblia diz que quando o lavrador trabalha, ele deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Eu quero nessa noite encerrar a nossa mensagem, não só relembrando a simplicidade com que devemos pregar o Evangelho. Uma mensagem simples, para que todos entendam. Uma mensagem bem pregada é uma mensagem onde seja o indivíduo mais simples, com menor acesso ao conhecimento intelectual, seja o doutor, todos entendam aquilo que nós estamos falando. Essa é uma mensagem bem pregada. Palavras difíceis, firulas e outras coisas, isso não muda nada. Sabe o que chega no coração do homem? Uma mensagem simples, para que ele compreenda. E aliás, eu quero aproveitar para dizer que não é você que faz a mensagem florescer no coração do homem, tá? A gente tem essa tendência, a gente prega e fica esperando por resultados. Coitado do pregador que prega esperando resultados imediatos, aplausos, decisão de todo mundo, porque eu falei, porque eu preguei. Não, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar no coração, e aquela semente que foi plantada começa a germinar. A fé é plantada no coração do homem por meio do Espírito Santo, e então essa mensagem floresce. Mas que seja uma mensagem simples, mas que façamos isso com a lealdade do soldado que vai para a guerra, que façamos isso com a disciplina do atleta que se prepara para a Olimpíada, e que façamos isso com a confiança que o lavrador tem ao plantar a sua plantação. Jesus morreu na cruz para livrar a todos nós, inclusive a você que está aqui nessa noite e que vive um momento de indecisão na sua vida. Não sabe se serve a Cristo, se não serve, se sente muito atraído pelas coisas deste mundo. E às vezes, por muito boa fé, a gente diz assim: o mundo não tem nada para oferecer. O mundo não tem nada para oferecer para nos fortalecer espiritualmente e nos levar para perto de Deus. Mas para a carne o mundo está cheio de coisas oferecendo aí e que são prazerosas. Mas deixa eu te dizer, não se engane. Os prazeres dessa vida são passageiros. A beleza passa, o vigor passa. Espere chegar nos 40 ou 50 que você vai ver como a coisa muda. Tudo muda, mas sabe o que que permanece? A nossa entrega a Cristo. Quanto mais tempo passa, mais alegres nós nos sentimos na presença de Deus. Então não deixa o mundo te atrair. Venha para Jesus. Jesus te ama. Jesus não quer ver você distante da sua presença. Se você está distante de Cristo e deseja reconciliar-se com Ele, eu te convido nesta noite: venha para Cristo. Volte para o Senhor, entregue a sua vida ao Senhor, confia no Senhor, ame o Senhor, se dedique a Ele, e você vai ver a revolução que Ele vai fazer na sua vida. E essa revolução vai ser de dentro para fora. Antes de qualquer coisa acontecer ao seu redor, essa revolução vai acontecer dentro do seu coração, porque o Espírito Santo fala com você nessa noite. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo ou retornar para os caminhos do Senhor? Jesus te convida, Jesus te chama. Entregue a sua vida a Ele. Nós queremos orar com você, nós queremos interceder junto com você para que os propósitos de Deus se cumpram na sua vida. No fim das contas, o que todos nós fazemos aqui é buscar viver
o mais retamente possível as linhas que o Senhor traçou para nós. É isso que desejamos para você. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Nós vamos encerrar o nosso culto. Queremos agradecer a todos os que nos visitaram. E nesse mês de fevereiro nós teremos, no dia 18, culto sob liderança da mocidade. Teremos, atenção, é uma data bem importante, dia 24, no último sábado, nós teremos aqui encontro para os casais. Não é uma atividade só para o grupo de casais da igreja, tá, irmãos? Não é uma atividade só para o ministério de casais, é para todos os casais da igreja. Estão convidados a estar aqui no último sábado desse mês. Nós esperamos que Deus continue abençoando a sua vida.